sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Voz da Sabedoria. E hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, onde nós vamos estar aqui trazendo os princípios milenares bíblicos do livro de Provérbios aqui, com o nosso amigo, companheiro de jornada Salomão, trazendo aqui para a nossa prática diária. De que forma eu posso estar usando o livro de Provérbios para cada vez mais buscar autoconhecimento, entender alguns padrões comportamentais que estão, de fato, nos afastando não só de nós mesmos, mas de viver uma vida extraordinária. Tudo isso, como ter um casamento sólido, como, de fato, você instruir os seus filhos no caminho que deve andar, para você que é mamãe, papai. Salomão, ele nos apresenta todos esses ricos conselhos e milenares para as nossas vidas, trazendo para a nossa prática diária. E hoje o Voz da Sabedoria vai começar aqui, fazendo aqui, te provocando. O que você tem comido está te matando ou te nutrindo? Você come para saciar a sua fome física ou saciar a sua fome emocional? E hoje nós temos aqui uma especialista num assunto que fala sobre alimentação, autocuidado e muito mais. E ela vai estar aqui junto. Nós vamos estar batendo um bate-papo aqui bem bacana. Vamos estar compartilhando aqui. E você que tem dúvida, você que está se identificando, eu já quero te convocar. Deixa aqui nos comentários, deixa aqui suas redes sociais para que a gente possa ter uma comunicação mais próxima, seja o WhatsApp, o Instagram ou o seu e-mail, para que a gente possa estar aí, de certa forma, respondendo, esclarecendo alguma das suas dúvidas. Mas antes de você sentar para nos acompanhar, prepare aí o seu copo com água, prepare a sua caixa de lenço. Talvez aqui você vai ter algumas viradas de chave e que as lágrimas vão vir. Tá tudo bem, acolha essas lágrimas, porque faz parte do nosso processo de transformação e de evolução. Aproveita também essa setinha do compartilhar, já manda para o maior número de pessoas possível. Grupo de condomínio, amigos, vizinho, colega de trabalho, família. Manda para todo mundo e vamos aqui, porque o nosso Voz da Sabedoria só está apenas começando. E você, nossa audiência, é que torna possível estarmos aqui todas as semanas, trazendo conteúdo, trazendo assunto pertinente que de fato nos possibilite viver uma vida com mais leveza e clareza. Soraya, minha querida, muito obrigada pela sua presença, por você disponibilizar um espaço na sua agenda e estar aqui conosco nesta manhã incrível, neste dia maravilhoso. Se apresente, fale um pouquinho quem é a Soraya, o que a Soraya faz. Sim, eu que agradeço pelo convite, né, da Voz da Sabedoria, da doutora Vendiane, maravilhosa também. Acredito que temos muito a acrescentar aqui uma com a outra hoje. Vai ser enriquecedor esse assunto, esse bate-papo. Eu sou nutricionista, trabalho muito nessa parte da obesidade, né, emagrecimento. As pessoas que têm esse problema emocional, que precisam emagrecer porque ela come o emocional. Sim. Muito. Então, assim, eu faço a parte de nutrição funcional, essa parte de emagrecimento. Automaticamente, a gente já leva ali também, né? E muitas pessoas, quando ela consegue alcançar o objetivo, o ganho de massa muscular, definição. Então, é um trabalho completo. Por isso que a gente trabalha com programas, com protocolos. Mas eu agradeço muito por estar aqui hoje. É um prazer, a honra é toda nossa aqui do Voz da Sabedoria. Gente, justificando hoje a nossa amiga, companheira Adelita, ela não pôde estar presente, teve outros compromissos, mas nós estamos aqui para darmos continuidade. E como já dizia aqui, antes eu quero estar deixando aqui um conselho de Salomão para nossas vidas. Salomão, ele fala que assim, quando o nosso relacionamento ali não só com questão que hoje nós vamos focar na alimentação, mas com outras questões relacionadas, seja com o dinheiro, seja qualquer outro tipo de compulsão,
A pessoa que não tem o autocontrole, que não tem esse domínio próprio, é como assim uma cidade desgovernada, uma cidade desprotegida, uma cidade onde não tem muro, onde qualquer pessoa entra, chega, faz o que bem quer, saqueia e não tem ninguém ali para, de certa forma, mediar. Assim é o homem e a mulher que come desgovernadamente, por compulsão, para tentar suprir uma dor, uma falta, uma carência emocional. E ele também nos convida a exercermos o domínio próprio. Quando nós vamos estar falando aqui, junto com a nossa entrevistada, a doutora Soraya, né? Quando não se tem esse domínio próprio, a gente acaba não só prejudicando a nossa saúde física, emocional, espiritual, mas também das pessoas que estão à nossa volta, porque o nosso comportamento acaba influenciando. Então, a importância, quando eu cuido da minha saúde, seja emocional, física, espiritual, financeiro, eu não estou cuidando apenas da minha saúde, porque existem pessoas que estão à minha volta. E essas pessoas que estão à minha volta, elas estão sendo influenciadas pela minha postura, pela minha conduta, pela forma como eu me relaciono comigo mesmo. Então, Salomão, ele vem já nos chamando a nossa atenção em Provérbios 25, 28. Aquela pessoa, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança que não tem esse controle, que come por compulsão, traz, de certa forma, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele causa prejuízo em todas as áreas da nossa vida. Doutora Soraya, já quero aqui estar começando fazendo aqui uma pergunta para você, tá? Como identificar se estou comendo por necessidade física ou por carência emocional? Ótimo. Vamos explicar já, iniciar essa explicação é muito importante, porque as pessoas não conseguem identificar o que é o comer físico e o emocional. O comer físico, a gente percebe que a fome ela vem gradualmente, né? Da última refeição que você fez até você sentir fome, às vezes você sente um leve desconforto, ou o próprio estômago começa a roncar, fazer aquele barulhinho. Então, você sente que ali você está com fome, você se alimenta com algum alimento que te satisfaz e você fica bem e sem culpa. O comer, o emocional, ele já é mais difícil de controlar, porque ele vem repentinamente. Ele vem com aquele senso de urgência. E, geralmente, quando a pessoa ela sente essa vontade, é a hora que ela tem que prestar atenção, inclusive, nesses gatilhos, porque é a compulsão que ela está comendo as emoções dela. Então, ela vai comer o quê? Ela vai comer, geralmente, alimentos paliativos, que são ricos em açúcar, em sal, em gordura. E ela come ali sem parar, sem perceber. Às vezes, ela pode abrir um pacote ali de um biscoito, alguma coisa, e ela vai comendo sem perceber. Quando ela vê, acabou. E aquilo ali não saciou. E ainda há um tempo ela comeu, não saciou. E o que acontece? Vem a culpa. Sim. Ela se sente culpada. Por que eu comi tudo aquilo? Por que eu fiz isso? Então, assim, o comer emocional, as pessoas, elas não conseguem ali, elas estão inconscientemente comendo. Sim. E nem sabe o que está comendo. Sim. Porque a pessoa, geralmente, ela come com pressa, come rápido. Ela nem tem a necessidade disso. Sim. Mas é uma frustração, é uma ansiedade, é algo que ela passou aqui, né, que ela está passando naquele momento, ela pega porque a comida, ela traz o quê? Um conforto para ela, um consolo. Né? E algo bem interessante que você falou, depois vem a culpa. Vem a culpa. E aí ela vem aquele estado ali depressivo, de culpa, de acusação. Só que permanece, de novo, continua repetindo os mesmos padrões. Vem a culpa, não, eu vou procurar ajuda, vou ver um profissional que possa me ajudar de saúde mental, ou um profissional, não seja, mesmo que não seja da saúde mental, mas buscar um nutricionista, buscar uma atividade física, alguma coisa, um yoga, para que eu venha, de fato, me autoconhecer e identificar o porquê dessa fome. Porque precisa se identificar. Enquanto eu não procuro me autoconhecer e identificar, esse padrão ele vai se repetindo, passa anos e anos e anos. Sim. E algo que eu observo é sempre que a gente chega no supermercado. Não sei se você observa. Quando você vê aquele carro lotado de guloseimas, de refrigerante, e aí eu falo assim, nossa,
a falta de, sabe, assim, a pessoa está... A falta de cuidado consigo mesmo, com o seu corpo físico, não só com o mental, mas o físico. O físico e o mental andam tudo alinhado. Porque quando eu cuido aqui, eu entendo a importância de cuidar aqui, o que me sustenta. E eu fico observando assim... Só que é o espaço do outro, é respeitar o espaço do outro, mas eu fico com aquele diálogo interno. O quanto que a pessoa, ela não tem consciência de que tudo que ela está naquele carrinho ali está matando, está diminuindo o dia dela na Terra. Porque ela não percebe, muito isso também, a gente remete muito de como foi a infância da pessoa. Muitas vezes, esses alimentos paliativos, quando ela é um refrigerante, é algo aqui que vai trazer o conforto, o consolo para ela, né? Sim. Então, isso vem porque quando a gente é criança, o que nossa mãe, os nossos avós, o que cuida da gente faz para nos agradar? Sim. Toma, filho, né? Um salgadinho, um chocolate. Hoje em dia vamos comer essa pizza. Só coisas que são alimentos paliativos. Sim. E aí, quando a pessoa está no auge de um estresse e qualquer coisa, ela não pensa que ela tem que cuidar da saúde dela. Ela come algo que vai trazer o consolo. Só que ela esquece que o consolo não resolve o problema raiz da emoção. Porque ela ali naquele momento, ela vai sentir prazer. Mas não resolveu o problema. Ou seja, aí vem a culpa. Porque eu comi, me satisfiz, me deu prazer momentâneo. Ele não é remédio. Sim. Né? Mas e o meu problema? Né? E a minha depressão? Sim. E às vezes, vamos supor, a pessoa teve uma desilusão amorosa, um término de relacionamento. Você tem que se curar esse problema que você teve, procurar uma ajuda, procurar uma psicóloga, um terapeuta, cuidar desse problema raiz. Se você não cuidar do problema raiz, você sempre vai ter ali o gatilho da compulsão, que leva ao que? A obesidade, um diabetes, um problema cardiovascular, problemas sérios de saúde, e a pessoa não identifica. Então, assim, ela fica com 2 problemas, saúde mental e saúde física. Sim. Né? E aí, a tendência é cada vez mais se agravando. Se agravando. Vem a comorbidade, o corpo começa a pesar, sentir a alma, começa a gritar, as dores, aí vem o físico, vem o emocional, e todos esse conjunto de fatores, vem um diagnóstico de diabetes, um diagnóstico de pressão alta, glicemia, e aí vai trazendo uma coisa, um mal vai trazendo outro mal. Sim. E você sabe o que é mais assim? Eu tenho um caso na minha família, é de ver que a pessoa tem todos esse diagnóstico, tem indicação médica, não, evite refrigerante, evite lanches, evite sorvete, evite isso, e a pessoa ainda continua consumindo. E agora, eu quero que você me fale, não sei como se você costuma atender casos de adolescente, mães que te procuram ou não, porque é algo que, esse caso da minha família já foi desde os 4, 5 anos, essa obesidade que prevalece até hoje, os 18 anos, e os hábitos alimentares continuam os mesmos, o médico sugere, olha, tem que fazer essa dieta, só que a dieta não funciona, porque não é algo que é executado. E o que você percebe? É uma alimentação desregrada. Sim. O consumo de doces, de chocolates, de tudo que é guloseima. Fruta, descarte, né? Que é algo que vem ali incluso também nessa alimentação. E você que trabalha, que está nessa área, como que é essa mediação aí dessa mãe de adolescência, como tratar desse conflito emocional? Sim, que acaba influenciando em tudo, na saúde. Então, assim, o médico já chegou a falar, ou você cuida da sua filha, ou você vai perder a sua filha. Só que continua. Já se passaram mais de 14 anos. E os padrões na questão com relacionamento da alimentação não muda. E o que fazer nesse caso? Nesse caso, a gente tem que trabalhar o pai e a mãe. Nesse caso, tem que ser... Porque, assim... atendi já alguns casos, como esse falou, de as crianças, adolescentes chegarem e estar numa obesidade. Porém, quem é o responsável por dar aqueles alimentos para aquela criança?
O pai pai e a e a mãe. mãe. A criança, ela não tem o poder de compra. Sim. Ela não consegue chegar no supermercado e falar assim, eu vou comprar minha salada, eu vou comprar um frango para grelhar. Quem tem o poder de compra, quem faz o cardápio, quem monta, é o É responsável. responsável. Então, primeiro a gente tem que mudar a cabeça do responsável. Porque se ele come mal, ele não come uma fruta, não come uma verdura, não sabe o que é um arroz com feijão com uma proteína grelhada ou cozida, ela vai levar isso para a mesa. Se ela leva isso para a mesa, automaticamente a criança vai consumir. Sim. Se ela enche o armário dela de chocolate, guloseimas, Bolachas tudo... recheadas. Exato. O que a criança vai fazer? Ela vai consumir. Sim. Opa, se tá aqui, papai e mamãe comprou. Se tá aqui é porque eu posso consumir. Sim. Não tem como você restringir. Então, o melhor é o quê? Mudar os hábitos do pai e da mãe, ensinar primeiro os pais a consumirem e mostrar, olha, a verdura é gostosa. E comer na mesa junto com a criança ou com o adolescente. Sim. Porque as crianças e os adolescentes, eles também estão doentes. Eles também estão sofrendo muito de ansiedade. A gente está numa era agora que isso é muito preocupante mesmo, Sim. né? Às vezes você vê o adolescente está ali, uma obesidade mórbida. Sim. Mas porque ele está comendo tudo errado? Tá, porque é o que é ofertado para ele. Porém, ele fica ali num videogame, porque ali ele já, muitas vezes vai para uma escola onde ele sofreu um bullying, onde os pais estão trabalhando e não estão dando a atenção devida. Sim. Toma, meu filho, o celular, vai para o seu joguinho. Ao invés de sentar numa mesa, reunir todos um horário familiar, conversar um pouquinho, muitas vezes fazer uma reflexão bíblica, né? Levar um pouco de Deus para dentro dessa casa, ter os momentos ali de conversa, mostrar outras coisas, e sim levar um alimento, Sim. levar uma verdura cozida, levar um alimento saudável para mim. Terminamos de almoçar, eu quero uma sobremesa. Pegue uma fruta, pegue um iogurte mais saudável, como uma fruta, né? Sim. Leve algo que também é prazeroso, porém mais saudável. E é bom até para o desenvolvimento da pessoa. A criança, ela precisa de um cálcio, ela está em fase de crescimento, né? A cabeça também, ela precisa estudar, ela tem que estar bem. Então, começa a mudança pelos pais. Não existe, porque criança não tem poder de compra. Não tem vontade própria. Isso é algo bem interessante que você trouxe aqui. Porque, fala, tadinha, vou deixar passar vontade. Nossa, tadinha da minha filha. E aí, esse tadinha da minha filha vai sempre ali fazendo os gostos. E é algo bem interessante, a criança não tem o poder de compra. E o tadinha da minha filha, na verdade, tadinha dessa pessoa. Porque a pessoa, ela fala tadinha, mas ela não tem coragem de ir lá e fazer um alimento para o filho. Ela prefere comprar um pacote de salgadinho, ele abre e não tá, meu filho não está me dando trabalho, eu trabalho o dia inteiro, estou cansada. Eu não quero ter esse trabalho. Então, a tadinha é da pessoa que faz isso e não da criança, porque essa pessoa não quer mudar o hábito da criança, porque para ela tá cômodo. Agora, mexer nas zonas de conforto dos pais é difícil, é complicado, mas tem pais que se conscientizam, vão fazendo mudanças, vão vendo resultado, ver a própria criança ali com disposição, brincando, tem vontade de sair, tem vontade de pegar uma bicicleta e sair, aí começa a fazer, aos domingos vira um passeio de família, pedalar pela cidade, a família toda junta, tá ali reunido, tem o amor familiar, isso também faz parte da nossa base para dar uma estrutura boa, né? Para essa criança e adolescente lá no futuro dela. E aí, percebe-se que essa falta de governo é dos pais. Então, é isso que o Salomão traz. É uma casa desgovernada, onde não tem ordem, onde não tem regras, onde não tem limite. E o quanto que isso acaba influenciando. E essa repetição de padrão, vamos trazer assim, essa adolescente casa, acaba levando também para a vida dela. Porque é um ciclo vicioso e vai se mantendo nesse mesmo ciclo. Então, da importância de nós, enquanto pais, educadores, profissionais, estar trazendo essa ciência, principalmente para os pais. Porque as crianças, elas não têm esse poder de compra e essa autonomia para escolher o que come e o que não come. E algo bem interessante que eu prezo com as minhas crianças alguns alimentos que não entram na minha casa. Miojo, alimentos assim, industrializados. A gente prefere mais trazer optar mais pelo natural, por uma comida caseira, uma fruta, um refogado, uma salada, uma folhagem. E refrigerante
a minha menina fez 9 anos, então tá bem 11 anos que eu não tomo refrigerante. Lá nós tínhamos esse vício demais. Era um refrigerante no almoço, um refrigerante no jantar, comprava de fardos, ainda comprava da mais, que causa mais danos ainda. Cheia de açúcar. E aí, eu comecei, o que me levou a parar até o refrigerante, que eu comecei a sentir mal. Um desconforto no estômago, principalmente quando eu comia massa e associava com esse refrigerante. E aí foi o ponto, eu falei, não, é o refrigerante que tá me fazendo mal. E de fato era. Parei e a gente só ia nela. E assim, meu marido, as crianças de manhã não tinha leite, não tinha chá. Era o copo lá, enchia o copo de coca e já mandava ver. Então, assim, não tínhamos, era tudo desregrados. Não tinha aquela questão. E a partir do momento que eu eliminei, falei, refrigerante aqui em casa não entra mais. E é tanto que no domingo eu tava com a minha filha, a gente tava... E aí uma pessoa assim ofereceu, ai, toma um copo aqui. Aí eu falei, filha, você quer? Eu deixo você. Ela, não quero. Porque ela já sabe, né? Ah, você tá criando um monstro. Não, mas é trazer a conscientização. Exato. O quanto que isso prejudica a saúde. E é algo que eu tenho focado... E você vê como ela já se espelha em você, né? Tipo, não, minha mãe não toma e minha mãe tá bem. Ela associa, você já espelha algo muito bom isso, né? Sim. E é algo assim... A guerra lá em casa agora, na minha casa, é contra o leite. Principalmente o leite de caixinha. E eu evito comprar. Então, eu falo, eu compro aqui para mim fazer um bolo, para mim fazer alguma coisa. Isso quando eu não faço de coco ou um bolo que não vá leite. E eu tenho enfatizado isso neles. Falo, olha, você está vendo esse desconforto na garganta? É o que vocês estão bebendo. Então, é algo também que eu já eliminei. Então, assim, algumas questões que você vai tendo. A maturidade te traz isso. Sim. A maturidade te traz essa consciência de você ver o que é bom, o que não é bom, o que traz benefício, o que não traz benefício. E eu comecei a olhar as propriedades. Eu falei, não, o que eu não quero para mim, eu não quero para os meus filhos. Então, assim, é uma reeducação alimentar. Exatamente. A importância dessa reeducação alimentar. Então, assim, é algo que eu estou trabalhando com leite. É desafio, mas eu tenho ali, feito ali um bem bolado nos chás, é um chá de um chá de outro. Assim, dá opção. Eu tenho dado essa opção no chá. Eu acho que até que é muito legal se tocar nesse assunto. É difícil tirar o leite, e a criança também precisa do cálcio, mas assim, é um ponto muito importante. Hoje a gente tem os leites vegetais no mercado, substituir, né? Às vezes um leite de aveia, de arroz, um leite de coco, você escolhe amêndoas, né? Substituir para você conseguir ir tirando aos poucos, e ela vai vendo que ela está tomando ali um leite, né? E ela está com ali uma fontezinha de cálcio também, que eles estão no crescimento. Então, essa substituição também é importante, mas o que você está fazendo é certíssimo, é isso mesmo. E aí eu já tô tirando do líquido, trazendo para o em pó, fazendo esse processo de desmame, né? Simbora que eu não conheço as propriedades do em pó, mas na minha cabeça eu acho que não causa tanto, não tem tanta substância quanto o líquido. Isso aí eu não sei, você pode trazer essa informação, mas a importância de trazer isso para que amanhã depois nós possamos ter os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos com hábitos saudáveis, e algo que tem crescente no mundo é a questão da obesidade, principalmente entre os adolescentes, pós-pandemia, como você já compartilhou, preso no quarto com videogame, no mundo virtual, o quanto que isso influencia. Você pode falar um pouco sobre isso também? Claro que eu posso. Assim, esse ambiente que eles vivem hoje, né, os adolescentes, os jovens, além deles estarem, né, nessa fase, muitos aí com vergonha, culpa, frustrações. Exatamente isso. Porque a pessoa que ela tá com obesidade, ela não é bem vista. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que tá ali com aquela cara de solidão. Mas no videogame, por exemplo, ele se acha o super-herói. Então, ele mergulha naquela hora, ele fala, não, eu tenho poder. Ele se acha mesmo, né? Então, para ele ali é a melhor coisa, ficar no mundo dele, ele se fechar no mundinho dele. Opa, aqui não tem ninguém me julgando, aqui não tem ninguém me criticando, aqui não tem ninguém fazendo algo aqui que vai me deixar triste, mais para baixo. Não, ele está no mundo onde ele está. Porém, existe sim a situação que leva, principalmente você citou pós-pandemia,
Esse período pós-pandemia deixaram as pessoas mais doentes ainda. E eu volto à questão, é cuidar da família inteira. Sim. Porque peguei situações, sim, principalmente mulheres, né, de pós-pandemia, que chegaram e falaram, engordei 20, 30 quilos. Nossa. Em um período de pandemia. E aí você pega o filho também. Por quê? Porque foi o que foi levado para dentro de casa. Né? O ambiente. Olha o poder que o ambiente tem. O poder do ambiente. Então, a pessoa estava ali com medo, porque ela não sabia se ela ia morrer, se ia sobreviver. Medo, que não ia saber se ia no profissional, vou continuar com o meu emprego, não vou. Então, assim, vieram várias situações. Convivência, né? Porque a pessoa teve que ficar 24 horas ali com a família, que também não era trancado, que também não era fácil. Aí começa a ver os defeitos do outro, aí começam as brigas, discussões, da vez... Por quê? Não tem aquela estrutura, saúde mental, abalou totalmente. E aí, vinha a comida. Isso as pessoas também que não começaram a falar, aprendi a cozinhar. Só que aí você vai ver o que a pessoa aprendeu a cozinhar. Só coisas gordurosas, calóricas, pobres em nutrientes. Sim. Então, que legal que você aprendeu a cozinhar, mas que pena que não foram algo saudável. Nesse momento, você poderia ter feito algo saudável, começar a comer, tipo, fazer diversificar mesmo, né? Alimentos diferentes, uma proteína assada com os vegetais, experimentar temperos diferentes, né? Sair ali do sal, né? Dos condimentos, né? Daqueles condimentos, exatamente. Tirar o industrializado, né? E falar assim, não, vou provar esse tempero, esses chás, como você citou, que você está introduzindo os chás são muito bons. Então, assim, tudo isso prejudicou muito, e aí prejudicou muito esse adolescente. E hoje as pessoas ainda estão carregando isso, porque até hoje eu atendo pessoas com esses problemas, e ela até ela consegue ir fazendo uma dieta, mas quando ela não tem ajuda emocional, quando é acionado algum gatilho, ela volta e desconta tudo. E aí é preocupante, porque geralmente são pessoas com baixa autoestima, não ficam desacreditadas, pessoas que querem até desistir da vida, né? Mas por quê? Você tem que trabalhar a sua saúde mental com alimentação, é perfeito. Atividade física ajuda muito, uma meditação, né? E mesmo a gente, né, falando aqui até da voz da sabedoria, né? Por que não fazer um estudo bíblico durante o dia, acordar, ler um devocional? Já se preenche, se alimente espiritualmente também. Isso é. E quais emoções costumam estar por trás desses comportamentos quando os casos chegam até você? Você consegue identificar qual é a emoção que está por trás desses comportamentos? Tem, não tem? Como que funciona? Sim, através de conversas, por isso que a gente faz toda uma anamnese, avaliação. A gente, primeiro, né, a gente entende o comportamento da pessoa alimentar. Mas, junto disso, o que eu faço? Eu faço uma conversa, um bate-papo. Saber que momento que essa pessoa está passando. Porque, às vezes, a gente pensa, a pessoa, ela chega, ela fala assim, eu tô ansiosa. Todo mundo hoje tem ansiedade. Todo mundo. Tô ansiosa. Tudo bem, mas por que essa ansiedade? Aí, quando você vai olhar a ansiedade, às vezes, é algo que é uma tristeza que ela não resolveu, e aí ela fica ansiosa porque ela tem outras coisas para resolver, e no fim ela não resolve nem o que ela quer, os sonhos, os objetivos, e também não resolve a tristeza dela. E ela desconta na comida. Então, a gente identifica muitas vezes a pessoa que está numa tristeza, pessoas com baixa autoestima também, que não conseguem nem se olhar no espelho, sente vergonha, não quer viver em sociedade. Tem pessoas, eu sei, porque assim, tem pessoas que preferem atendimento online, porque não quer sair de casa, pegar o seu carro ou um transporte e ir até um consultório, porque tem vergonha do corpo, eu não quero ficar exposta. Não frequenta festas, não frequenta eventos, parou de ir em reuniões familiares, porque também a gente tem que pensar uma coisa, a gente tem uma sociedade um pouco cruel. Então, às vezes, aquela pessoa ela era magra, né? Então, por isso que a gente tem que sempre identificar. Vou dar só um exemplo desse para vocês entenderem como a gente identifica para ajudar na questão emocional e também com os alimentos. A pessoa, às vezes, ela até chegou em algum evento familiar, só que ela era magra e aí, de repente, ela engordou lá 25 quilos. O que as pessoas fazem? Nossa, olha como ela engordou. E começam os comentários maldosos. Menina, o que aconteceu com você?
A pessoa ela já tá mal, ela se diminui mais. Então, se ela já não tá com o emocional abalado, o que ela faz? Opa, aqui eu não quero pisar mais. Sim. Então, entende que comentários também são complicados para as pessoas. Então, o que a gente faz? Isso é uma das coisas que geralmente identifico. O porquê as pessoas deixam até de sair de casa. Então, aí é onde a gente vê, conversa com a pessoa, explica a questão da alimentação. Ó, você quer emagrecer? Quero porque eu quero ficar magra. E tem gente que quer ficar magra a qualquer custo, que não é bom, porque às vezes você fica magra a qualquer custo sem saúde. Sim. Então, eu explico, ó, você vai começar a fazer a sua alimentação, né? Até como eu tenho também, né? Muitas pacientes eu via que tinham dificuldade de cozinhar. Eu peguei uma franquia de refeições saudáveis, então muitas já adquirem o combo já com a comidinha, tem essa pressão. Não precisa nem cozinhar, esquenta, tá lá, bonitinho, né? Então, assim, mas quem não consome o combo, tem o cardápio. Sim. Então, eu falo, você tem que aprender a cozinhar. Tem coisa que é fácil, é uma verdura que você põe ali no vapor, com um pouquinho de água, coloca uns temperos, 5 minutos. Tá pronto. Tá pronto. Você tá comendo uma verdura saborosa, você tem que aprender uma proteína, consumir ali também, né? Então, todas essas coisas a gente coloca. E aí, o que a gente entra com a nutrição funcional? Para desinflamar o corpo, porque justamente a pessoa, quando ela come mal, o corpo inflama, e vem essa questão toda, né? Sobrepeso, aí já está na obesidade, mais outros problemas de saúde. Então, entra com a nutrição funcional para desinflamar, para ensinar a consumir. E muitos alimentos ali para dar saciedade, ensinar também o comer consciente. Sim. Então, tudo isso faz parte. Então, a gente identifica o problema, conversa. E muitas vezes eu falo, precisa procurar uma ajuda. Se você não cuidar do seu emocional... Sim. Às vezes a pessoa até emagrece, mas se aqui nela ela ainda se vê gorda, ela pode estar magra, ela pode estar super bem. Mas se ela não consegue se enxergar, ela tem que tratar a saúde. Você já chegou a pegar algum caso de anorexia e bulimia? Já enfrentou algum desses pacientes? Então, esses, por incrível que pareça, acho que não. Acho não. que eu sou tão focada, né, na parte da obesidade, estética, até porque eu vim há 16 anos, né, que eu sou massoterapeuta, né, Sim. depois que eu me tornei nutricionista. Então, como eu sempre peguei direcionado, eu ainda não peguei esse caso, que é muito interessante. Sim. Porque uma anorexia, muitas vezes... eu te falo até por mim mesmo, né? Sim. Que eu não cheguei a ser anorexa. Mas, assim, eu tive uma fase que eu queria ficar tão magra, que eu comia o menos possível. Ou comia e tomava um laxante, porque eu achava que isso ia me emagrecer. Então, assim, e aí eu identifiquei e tive que me tratar e tudo bem. Hoje eu trabalho e tenho uma vida normal, consumo uma alimentação, né, que a gente fala de alimentos de verdade. Sim, sim. Faço minha atividade física, não abro mão disso, porque eu acho que isso faz parte também. Sim. E quando a gente cuida da gente, vai muito além da estética. Sim. O emagrecimento é a consequência. É a extensão do seu cuidado. A tua beleza, a tua aparência, tudo vai melhorando. A pele melhora, tudo melhora. É a consequência dessa mudança que você está fazendo de dentro para fora. E é a mentalidade. Às vezes a gente, eu quero viver algo novo. Comece fazendo algo novo, cuidando, dando prioridade o que precisa de uma atenção especial. A saúde, o mental. Quando eu cuido do meu mental, eu entendo que tudo que eu estou fazendo está gerando sobre emoções, sobre impacto de fortes emoções. Quando você tem essa consciência, por que eu ajo dessa forma? Eu estou agindo porque eu estou sendo movida por uma emoção que antecedeu um gatilho que disparou. E isso não é só trazendo para a nossa questão do nosso corpo físico, mas é trazendo para relacionamento conjugal, é trazendo para o meu relacionamento com o financeiro, é trazendo para o meu relacionamento com meus colaboradores, no ambiente de trabalho. Acaba que se generaliza em tudo em nossa vida. Então, a importância do quanto ter o domínio próprio, de quanto ter inteligência emocional, fortalecer os pilares da inteligência emocional, o autocontrole, a autoanálise, está sendo sempre
sempre, sempre, sempre. É algo que eu vou fazer hoje? Não, é sempre. Eu vou acordar, estou aqui, mas eu estou pensando, estou processando algumas coisas que precisam ser processadas. A autoconsciência, a autoanálise é algo que tem que fazer parte da nossa vida constantemente. Sim. Em que eu posso melhorar, ser uma melhor versão para mim e para o mundo? Porque quando eu melhoro, o mundo também sente o reflexo dessa melhoria e, de certa forma, está impactando. Sim. E é bem interessante. E o domínio próprio é tudo, né? É tudo. Principalmente na alimentação. Não, gente, em tudo. Em tudo. Mas em tudo. A gente hoje estamos falando de alimentação, então, principalmente na alimentação. Sim. Mas o que você falou é uma coisa geral, né? A gente tem que pensar amplo. A pessoa, ela tá bem com a saúde dela. Aí ela pensa no domínio, autocontrole, onde a gente tem que exercitar muito autoconhecimento, né? Descrever ali quais são minhas emoções, descobrir os gatilhos. E isso é uma coisa também que eu falo muito, né? Sim. O mindful eating agora, né? O comer consciente. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa, ela pode controlar aquela fome emocional dela. Como? Eu vejo aqui que eu estou passando por uma situação de estresse, um exemplo. Ou tive um dia estressante, frustrante. Aquele dia, cheguei em casa, começa a abrir porta de armário, geladeira, beliscar. Você quer comer qualquer coisa, para beliscar, para te trazer um conforto, né? Só que acontece, quando você estiver na situação, você olha e fala assim, opa, eu estou com fome. Ou é porque eu passei um dia frustrante, estressante, meu chefe me cobrou demais, eu peguei trânsito, nossa, foi aquele dia. Eu vou comer isso, vou me acabar em comer. Aí depois vem a culpa. Porque não devia, eu já tô gorda e ainda comi tudo isso. Pois é, para. A hora que você for ficar abrindo o armário, a geladeira, procurar as bobagens, vamos dizer assim, né? Por que eu quero comer isso? Por que eu preciso consumir isso? O que isso vai me gerar? E às vezes eu tenho um problema de saúde, pode piorar seu problema de saúde. Eu tô obesa. Você vai ter ali mais um ganho de peso. Sim. Né? São causas ali. Aí depois vem a culpa. Aí se você fica com mais tristeza, mais ansiedade. Sim. Né? Então, uma coisa vai puxando, né? A outra. Então aí você fala assim, não, eu não vou comer isso. O que eu vou fazer? Eu já vou preparar meu jantar. Vou preparar meu jantar, já janta. Ou, não, eu vou tomar aqui um suco, ou um chá, algo mais assim. Vou sair, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma atividade física. Faça algo diferente. Para sair desse padrão, para você começar a ter o domínio. Porque você estando bem, controlando seu domínio, começando até pela comida mesmo. Pode ser pela comida. Comece por algum lugar. Hoje, como a gente está falando da alimentação, comece pela alimentação. E aí, depois, você consegue controlar outras coisas. Né? Você identifica algumas coisas que te faz bem e o que não te faz. Às vezes, até eu vou dar um exemplo. Às vezes, você está num ambiente que não te faz bem, que é tóxico. Então, você tem que encontrar algum jeito de eliminar certas coisas desse ambiente e, se possível, até se retirar, né? Porque se não te faz bem, então, assim... Então, isso tudo é um domínio que você tem que ter. Né? As pessoas que a gente convive, de preferência pessoas boas, né? Viva com pessoas... Olha o teu ciclo de amizade, porque muitas vezes aquelas pessoas ali também elas não vão te ajudar a ter um domínio, muito pelo contrário. Elas te tiram do controle, ao invés de te ajudar. Hoje pode, só hoje. Não. Fique centrado, foque e faça assim, essa listinha das emoções que você está sentindo, quais os gatilhos estão te levando a comer compulsivamente, qual tipo de ajuda que você precisa para melhorar e muda. Deu vontade disso? Não vou fazer um exemplo que eu dei aqui, né? Vou fazer no meu jantar. E faça algo gostoso para você. Arruma uma mesa bonita, senta, coma com atenção plena, devagar, respeitando aquilo. Sacie. Entendeu? Preste atenção naquele tempero, no sabor. E a saciedade, ela vem mais rápido. Nossa, você falou tudo. Eu amo assim, comer degustando. E é algo que é bem... Quando você cria o hábito, você começa a identificar cada tempero que tem ali. Você começa a identificar, nossa, aqui tem um chimichurri, aqui tem um tempero baiano, aqui tem uma pimenta do reino. Aqui tem um toque diferente, aqui não tem o óleo, tem o azeite. Ah, é o óleo de coco, não é o óleo de soja. Então, assim, você começa a identificar. E isso é uma terapia.
É uma uma forma de terapia. Você começa a comer e a apreciar a comida. Eu amo fazer isso, gente. Acho que é por isso que eu como pouco. Porque eu me sacio no saborear. E esse saborear não é rápido, mas aí tem horas que eu fecho até os olhos, né? Romantizando romantizando esse momento. Então ali eu fecho os olhos e eu fico identificando o estralo que faz a folha. Gente, isso é autoconhecimento. Sim. E é muito bom. Aí a minha filha fala assim, nossa, mãe, eu falo, filha, deixa aqui que eu tô sentindo, tá? E é bem interessante você começar a prestar, porque os alimentos, ele tem notas. Tem. Né? A sentir a nota, o tempero, sabe? O arroz, o feijão. Cada um tem um gosto diferente. Mas quando você come assim, vai comendo compulsivamente ali, naquela pressa, você não consegue apreciar e nem tampouco sentir. Então, assim, essa também é uma boa dica, né? Sim, comer com atenção plena. É. Porque muitas vezes é isso, as pessoas comem rápido, observam muito. É. Eu sou muito observadora. E gosto para até colocar em prática depois para os meus pacientes. Quando eu estou, às vezes, numa praça de alimentação no shopping. Sim. Lá é um lugar que eu olho assim, eu falo, como as pessoas estão comendo, por isso que estão, né, desse jeito. E a gente percebe que é muito essa parte. Lembrando que a hora da alimentação é uma hora sagrada, pessoal. Sim. Hora sagrada, que ele tem um momento que você tem que sentar e comer sim com atenção plena. Eu gosto muito de falar isso porque é importantíssimo. E as pessoas na parte de alimentação é exatamente isso. É no celular. Se tá comendo um sanduíche, é um sanduíche numa mão e o celular aqui na outra. E não sabe nem o que tá comendo. Aí acabou aqui o sanduíche, a pessoa tá toda lambuzada da massa, joga o papel, deixa muitas vezes até o seu lixo ali em cima, vira aquele refrigerante, come a batata enfiando 3, 5, 4 na boca e ó, sai, deixa tudo ali. Ou seja, se você perguntar para ela, como é que tava o seu lanche? Como é que tava essa batatinha? Tava muito, não tinha muito óleo? Tem muito sal. Tava crocante? Ela não sabe Tava te murcha? dizer. Não. Ela tá capaz de falar assim, tava bom. É. Mas às vezes ela não sabe nem o sabor da carne, É. né? Então, assim, isso é porque a pessoa ela tá comendo ali naquela compulsão, não presta atenção. E aí, daqui a pouco, o que ela sente? Vontade de comer outra coisa. Porque nada sacia ela. Nada vai saciando. Por conta disso, porque ela não prestou atenção. É. Às vezes eu tô até com vontade de comer hambúrguer. Se você come muito rápido, se tiver outro, eu como. Ai, nossa, eu amo sabor. E é isso que vem a saciação. Você não precisa, não é sobre o comer muito, mas é sobre essa prática do degustar, do apreciar os sabores, os temperos. Gente, os molhos é maravilhoso. Sim. Você se sacia. E isso promove um bem-estar, não só, mas assim, pro teu emocional, porque te dá uma leveza. O teu físico, o teu corpo sente. Sim. Até o corpo, ele, sabe assim, acessa todos os receptores. É maravilhoso, gente. Soraya, Sim. quais práticas ou hábitos você recomenda para quem quer romper com esse ciclo de falta de autocontrole, de comer exageradamente? Sim. É um pouquinho até isso que eu até falei aqui agora, né? Mas eu acho que é bem isso. A pessoa, para ela romper primeiro ela tem que identificar o que está me levando a comer compulsivamente. O porquê que eu tenho que ter esse tipo de comportamento. Em primeiro lugar, se você não quer consumir exageradamente esse tipo de alimentos, né? Permita-se a fazer o seguinte, não precisa fazer uma dieta restritiva, que dieta restritiva também é outra coisa que eu sou contra, porque quando a pessoa, quando ela sente vontade de comer uma coisa, ela come 10 vezes mais, né? Então, assim, o que você primeiro? Evite de comprar muitas guloseimas para ter em casa. Tudo aquilo que é gostoso, é prazer. Não, deixa para o dia que eu falo aqui, meus pacientes, né? Porque eu tenho homens também. Meus pacientes, eles falam que adoram isso quando eu falo. E não existe o seu dia do lixo. Existe o seu dia do prazer. Porque ninguém come lixo. Eu não abro o lixo para comer a comida. Eu vou comer algo que eu gosto, que me dê prazer. Porém, se você a semana toda, você faz ali sua alimentação gostosa, saudável, pratica atividade física, vai fazer uma meditação,
cuide do seu tempo, alimente espiritualmente também, porque isso fortalece para a gente ter um domínio, um autocontrole também na vida. O espiritual tem que estar forte, isso faz Sim, muito parte. sim. Evite de ter muitas coisas dentro da sua casa. Se você tem, a tentação para você comer é maior, e você vai comer. Aquele momento, né? Assim, eu tô lá com um pote de sorvete, mas, tô numa TPM, né? Aí você abre o pote de sorvete, você vai estar com um pote comendo na frente da televisão e comer o pote todo. Não precisa, não tenha, né? Opte por outras coisas mais saudáveis. E eu acho que essa é a melhor forma, é você não ter. Aí chegou lá, aquele dia que você tá tranquilo, tá tranquila, o que você faz? Até para o autocontrole, né? Poxa, fiz aqui tudo bonitinho, vou ter meu dia livre, meu dia do prazer. Aí sim você escolhe aquela coisa que você gosta muito. Só que nesse processo você já sente o quê? O seu corpo mudando, Sim. o que te motiva. Tô me sentindo melhor. Aquelas dores que eu sentia, nossa, não sinto mais. Desconfortos, né? A caminhada que eu faço, eu sinto vontade de fazer no dia seguinte. Sim. Você vê a sua saúde mudando, o seu bem-estar. Você vê esteticamente também mudando, melhor autoestima. Então, assim, tudo isso. Aí, quando você vai consumir no seu dia do prazer, Sim. algo que você goste muito, coma com atenção, coma devagar. Fala, poxa, meu merecimento, é meu momento, eu mereço. Coma. Você vai ver como aquilo vai te saciar, vai te trazer um bem-estar também, e você não vai precisar comer exageradamente. Hoje estamos, hein? Agora, olha só. Como a sabedoria bíblica pode nos ajudar a fortalecer o domínio próprio e a transformar a nossa relação com a comida e com as emoções. Excelente. Já entra aqui para todos pensarem e refletirem. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que você quer que seja o templo do Espírito Santo não tendo os cuidados? Comendo qualquer coisa, né? Comendo demasiadamente. O templo do Espírito Santo tem que ser bem cuidado. Ali você tem que saber alimentar-se bem, porque você estando bem, você vai continuar seguindo seus propósitos com Deus, servindo a Deus, honrar a Deus e honrar ao próximo. E para a gente fazer tudo isso, nós devemos estar bem. E começando, sim, por uma alimentação saudável, você tendo saúde, sabe? Você cuidando da sua saúde mental também, sabendo ali proporcionar coisas boas para o seu dia a dia, nas suas práticas diárias, a atividade física, estudos bíblicos, tudo isso para fortalecer o seu alimento espiritual. E sempre lembrando, se eu sou o templo do Espírito Santo, por que eu sou obrigada a estragar a minha saúde? Por que eu preciso demasiadamente consumir todos esses industrializados, essas guloseimas, esses alimentos aí paliativos, cheios de açúcar, de gordura, de sal, que só me fazem mal? Que me deixam muitas vezes em casa com vontade de fazer nada. Muitas vezes você só quer ficar deitado no celular, olhando as redes sociais, onde as redes sociais também prejudicam muito nessa melhora. Porque a pessoa vê ali todo mundo naquele mundo maravilhoso, perfeito, e fala, poxa, eu vejo as lives da Vandiane, adoro. Olha que mulher bem articulada, olha como ela fala bem, olha como ela entrega a palavra de Deus, olha como ela tem conhecimento. Mas ela se prepara, então ela cuida da alimentação, ela cuida do bem-estar dela, ela cuida dos filhos, ela tem uma família, ela cuida da carreira dela, mas tudo com amor, ali focada, porque ela está cheia do alimento de Deus, do espiritual. Ela está ali cheia do quê? De coisas boas dentro dela. Se alimentando bem, não está com um organismo intoxicado, não está com os problemas de saúde. A saúde mental dela, o raciocínio dela sempre é focado, né? Ela é uma pessoa assim que... Ela é um exemplo, gente. Podem se esperar nela. Então, tudo isso, eu acho que, biblicamente, eu levo muito com isso. Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, sim, por que eu vou estragar? Sim. Porque antes de consumir qualquer coisa que você sinta que vai estragar, te levar a um problema de saúde muito sério, pense nisso. É uma reflexão maravilhosa. Sim. E a importância do sono também, né? E o que falar das pessoas que viram a noite, madrugada fora, comendo?
Já pegou algum caso, algum paciente que fala, doutora, eu como a noite toda, eu não durmo, eu tenho insônia, e eu resolvo a minha insônia abrindo a geladeira, preparando, fazendo, comendo alguma coisa? Como Sim, que... E o processo? Teve um resultado, não teve? A pessoa se permitiu ou não? Compartilha. sim. Eu já tive um caso, sim. Mas o caso foi pelo seguinte também. Sim. Porque durante o dia ela não comia. Ela vivia para o trabalho, para a família, cuidar de filho, marido, enfim, fazia tudo. E ela mal comia. Às vezes ela lembrava de comer, acordava, não comia nada quando o estômago estava roncando. Só que ela era cheia de problemas. Ela Sim. já estava num caso, já em uma depressão mesmo, já estava identificado que ela me contou que ela já estava passando por uma profissional. Só que aí o que acontece? Como ela não resolvia os problemas dela, os filhos iam dormir, o marido ia dormir. Qual que era o momento que ela tinha de relaxar? A À madrugada. noite, de madrugada, ela não dormia. Aí ela ia fazer um bolo, algumas coisas. Então eu falei, não, você tem que mudar esses hábitos, você tem que aprender a consumir o que? Tomar um café, mas também... E aí a gente foi regrando, fazendo um planejamento e colocando horários, colocando uma rotina. Porque sem rotina, a pessoa fica mesmo perdida, desgovernada, né? E aí foi melhorando. Aí o que acontecia? Como ela tinha isso, aí ela começava a acordar às vezes à noite com o quê? Com a compulsão do comer noturno, porque o corpo já estava viciado em comer à noite. Então o corpo acordava pedindo comida, tipo, Sim. opa, esse horário que você sempre ficava acordada me dando comida. Então, até nisso, tivemos que olhar. E aí eu falei, leva essa causa que está passando, né? Esse problema que está passando para a sua psicóloga. E que isso tem sim como a gente corrigir. Sim. E além de outras coisas também, que aí ajudou, né? Fórmulas, né? Para poder ajudar a dormir, enfim. Mas assim, foi melhorando nessa parte por conta. Primeiro, já estava desregrado. Segundo, porque remetia o horário que ela estava ali, ela e ela. Que era o momento dela. Tipo, vou relaxar. Mas, na verdade, ela relaxava de uma forma que podia ser de outra forma, Sim. né? Mas, assim, então, e aonde começou o ganho de peso também, né? Então, isso a gente conseguiu mudanças, colocando ali uma regra, com um tratamento junto, com o auxílio de um profissional, cuidando do emocional dela. E aí, ela conseguiu melhorar bastante. E aí, até o sono melhorou também, porque a pessoa relaxa, ela entra numa disciplina, faz atividade física, coisa que não fazia. E é importante, a gente tem que gastar energia. Principalmente pessoas que trabalham ali muito sentada. Fica o dia inteiro na frente do computador por um estresse. Tem que fazer uma atividade física, ajuda. Sim. Né? A liberar, né? Libera, né? Pra você dormir bem à noite. Se você não gasta energia, só come. E aí, o que acontece? Pessoa que não dorme à noite, no dia seguinte, como que ela tá? Exausta. Não produz, né? Eu tenho um sonho, eu quero realizar o objetivo, eu quero isso. Eu não consigo, por quê? Procrastina, tá cansado, tá exausto. Não consegue nem raciocinar. As ideias... quanto que influencia, influencia, então, a qualidade. O sono, até para o emagrecimento mesmo, ele é fundamental. Tem que trabalhar essa parte. Então, tem que ver o que acontece, às vezes tem que ter ajuda, às vezes é uma alimentação mesmo. Às vezes come tão errado e deixa para comer nos horários tão errados também, né? Que ela tem que modificar. E aonde ajuda, aí vai melhorando. Aí vai a consequência, melhorando aqui, melhora uma saúde, um bem-estar... A própria disposição, né? A cabeça funciona melhor. Né? Mas é verdade. E o quanto que ter... E tudo isso são comportamentos aprendidos, né? No começo, no início, não vamos querer romantizar que a transformação é da noite pro dia, que exercer essa prática, exercer o domínio próprio, exercer... Não, tudo é um processo de adaptação, é um processo de se permitir. Se eu não me permitir, como que eu vou... saber se eu consigo ou não. Não, eu não consigo. Dieta não é para mim. Tudo bonitinho assim não é para mim. Então, assim, as pessoas por si só, elas já levantam a bandeira, não estou disposta. Não mexe aqui, não tira isso aqui. Você já enfrentou esse desafio também? Sim, sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes elas deixam de entender que não é uma dieta. As pessoas pensam em dieta como dieta restritivas. Sim. Eu não posso comer nada. Não é verdade. A verdade é que você precisa fazer uma reeducação alimentar e fazer mudanças de hábito. Como você falou, não é da noite para o dia, mas você tem que começar. Toda mudança dói, né? Quando a gente é criança, a gente está em fase de crescimento, crescer dói.
Começa ali, a gente começa a esticar, começa a doer, né? Órgãos começam a desenvolver, a gente começa a sentir uma dorzinha. Então, tudo que é mudança dói. É difícil. Porém, a gente tem que ir passar por isso, tem que encarar. Falar assim, não, se eu quero mudar, quero ter uma vida melhor, eu preciso mudanças de hábitos. Eu preciso de uma reeducação alimentar e não de uma dieta restritiva. Porque uma dieta restritiva realmente tem, né? Tem essas dietas malucas aí, né? Hoje eu vou comer só ovo, hoje eu vou comer só banana. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim que funciona. Então, assim, é uma reeducação alimentar que você precisa. E não uma dieta radical restritiva, que pode te levar ali para outro. Ou leva uma anorexia, que a pessoa para de comer de vez, né? Também. Ou quando come, se pune. Quando ela vai comer na anorexia, ela se pune. Onde ela começa, né, a tomar remédios fortes para expulsar o que está no corpo. Infelizmente, é isso. E olha, mas a gente dá toda essa volta e a gente volta no mesmo lugar. Mentalidade. Olha o quanto que as nossas emoções... Por isso que ele traz... a gente fica ali como uma cidade desgovernada. Os pensamentos vêm, os sentimentos vêm. E toda essa confusão interna acaba, de fato, agravando a nossa saúde física, né? Porque o físico é um reflexo de como está o teu estado emocional. Então, dessa importância, nós demos toda essa volta e chegamos no mesmo local de partida. Mentalidade. Comece mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se enxergar. Comece mudando a forma como você trata a si mesmo. Aí tem aquele olhar, o olhar de se olhar com prioridade. Ai, mas é egoísmo. Ai, não é sobre ser egoísta. Não é sobre querer ser melhor. Não, mas é sobre autocuidado. Se olhar com empatia, com amor próprio, começar a cultivar isso. Ai, mas todo mundo na minha família é assim, eu vou ser diferente? Deixe quem quiser falar, criticar, falar, olha, ovelha negra, não. É sobre qualidade de vida. Você está tendo uma consciência, uma clareza que eles não tiveram. Mas o teu desempenho vai acabar provocando no outro, nas pessoas que estão próximas, até mesmo da família, a viver um processo de metanoia, de mentalidade. Se permitir ter a sua mente transformada, a sua mente renovada. É só a renovação e a transformação da mente que, de fato, vai provocar essa transformação de ter novos resultados. Sim. Né? E aí vem, é a repetição. Já dizia T. Harv, a repetição é o segredo. Então, é o repetir hoje, repetir amanhã e vai. E quando você vê ali, no final de 21 dias, você já tem ali um resultado eficaz. Mas tem que começar. O começo é mental. Porque nós estamos lidando com 95% do inconsciente, subconsciente e 5% do consciente, do racional. Mas na maioria do tempo, 95% do tempo está em ação, que são as emoções. Então, é ter essa clareza. É trazer ali para o racional e ver de que forma eu posso mudar aquilo que está lá encoberto, que eu não consigo enxergar, mas que de certa forma está alimentando, sustentando as minhas emoções e os meus padrões comportamentais e atitudes. Então, assim, é importante investir na saúde mental, investir no autoconhecimento, investir num processo de mentoria, investir numa imersão, investir num retiro. É importante. Veja, hoje nós temos muito acesso, treinamento de inteligência emocional, que antes se pagava uma fortuna, hoje nós temos acesso até mesmo gratuitos. Eu conheço treinamentos que acontecem de 2, 3 dias, de alta profundidade, gratuito. Então, assim, o que eu preciso primeiro? Procurar, antes de dizer, não tem, não existe, aonde que eu encontro. Hoje a internet nos dá acesso. Tá ligado com meus princípios, porque nem tudo que serve para Soraya serve para Vandiane. Então, assim, infringe meus princípios, meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. Se está infringindo, não me serve. Mas eu posso encontrar um que não sabe, que não dá esse choque. Então, é a importância desse autocuidado. Soraya, estamos chegando já ao final. Agora nós vamos focar ali naquela câmera. Aqui. E você vai deixar um recado aí para a nossa audiência, né, para o nosso público, trazendo aí a sua mensagem. Qual a mensagem que você deixa aí para a nossa audiência? Hoje eu deixo que o autocuidado, o autoconhecimento,
os cuidados com a alimentação, né? O alimentar de forma correta, fazendo a reeducação alimentar, é muito importante para você ter a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Lembra que você é uma extensão. O que se você estar bem, você vai ser extensão para estar bem para a sua família. Você muitas vezes pode encorajar essa pessoa da sua família a ser como você e não você continuar com as repetições familiares. Então, aqui você já pode ter mudanças, né? E essas pessoas te ajudarem. E nunca esqueça uma frase que eu já falei aqui e vou terminar repetindo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E bem interessante. Nem toda fome que nós estamos sentindo é sobre sustentar o corpo, nutrir o corpo. É ter essa ciência. Toda vez que você for abrir a sua geladeira, o seu armário, as suas panelas, realmente eu estou com fome? O que que essa sensação de fome quer me dizer? O que está por trás dessa vontade desse comer? Então, se permita, eu quero agradecer, nossa, foi um bate-papo muito legal, é isso, é deixar fluir e, de certa forma, compartilharmos que venha agregar aqui com a nossa audiência. Muito obrigada, Soraya, por se dispor a estar aqui conosco, a você aí, toda a nossa audiência que tem compartilhado, que tem se inscrevido no canal e que tem levado a mensagem além. Muito obrigada por você dispor aí dos seus 50 minutos e estar aqui nos acompanhando, nos prestigiando. Deixa aí suas perguntas nos comentários, suas dúvidas. Soraya, fala aqui quais são as redes sociais, como que as pessoas te encontram, aonde você atende. Fale mais um pouco. Eu estou no Instagram como @nutricionista_Soraya. Me sigam lá, Soraya com Y, né? Depois eu vou deixar também meu contato do WhatsApp para entrar em contato. Eu tenho ali meus programas de emagrecimento, programa rejuvenescimento, ganho de massa muscular e também estou com um programa muito interessante. É o programa Autoconhecimento, Desenvolvimento e Emagrecimento para as pessoas 40 a mais também. Tá? Então, assim, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais como iniciar aí essa reeducação alimentar também, identificar o comer emocional, entre em contato comigo ou pode me chamar também ali, segue na rede social, @nutricionista_Soraya com Y e pode também me chamar no direct que eu respondo as perguntas de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos pela atenção. Na próxima semana estaremos aqui com mais um episódio do Voz da Sabedoria. Até mais. Até mais.